Decorria ainda a repressão a uma greve na Baixa do Cassange desencadeada em janeiro por cultivadores de algodão, quando, em Luanda, grupos de angolanos dos Moceques que envolvem a cidade se levantam contra as autoridades, atacando objetivos civis e militares, nomeadamente os principais estabelecimentos prisionais. Sendo um grito de revolta contra a dominação portuguesa, a ação pretendia libertar presos políticos que, constava, poderiam ser mortos ou transferidos para o Tarrafal, em Cabo Verde. Era sábado, dia 4 de fevereiro de 1961. Uma ação histórica, ainda hoje disputada pelo MPLA, que então a reivindicou, e pela UPA, que se reclama de ligações ao cônego Manuel das Neves, mentor da operação. Disse-me ele, o cônego, os prisioneiros políticos que estão aqui na cadeia estão ameaçados. É preciso que, enfim, nós vamos tentar fazer qualquer coisa aqui. E estão ameaçados de serem atirados para o mar. Isso é o que foi. Ameaçados para o mar. Então, nesse momento, ele escreveu e enviou a carta. E eu levei. Foi uma ação fundamentalmente concebida, estruturada, organizada e levada a cabo por elementos afetos à UPA, sob a orientação do Cônego Manuel das Neves. Cônego da Sé Catedral de Luanda, Manuel das Neves, mestiço, aparece como motor da ideia revolucionária nos bairros da capital. Teria partido dele, que era também o vigário-geral da Arquidiocese, a Ordem do 4 de Fevereiro, executada pelos vários chefes da operação, após contactos entre sensibilidades políticas em Moceques como o Sambizanga e o Rangel. Chega o dia de 4 de fevereiro à tarde, nós todos unimos no Rangel. Da Rangel, onde fomos já divididos em grupos. Ali já não havia, porque eu sou da UPA, vou no meu grupo, não. Misturado nós todos. Já ninguém sabia como nós estamos organizados. Era gente do MPLA e da UPA? E da UPA, sim senhor. Nós todos lá misturados. Naquela noite é difícil conhecer quem, porque era noite. O grupo era demais. Naquela noite, eu falo a minha verdade, não sabia mais que o senhor Cônego está aqui. Mas nós tínhamos o senhor Augustíssimo, que era dirigente naquele lugar. É que nos fez agora a última oração da entrada para a ação. Senhor Jeová Deus, a que entreguei os seus filhos, sofredores, motivo da sua terra, que foi recuperado. Hoje estamos em ação para nós tagarmos os portugueses, os estrangeiros, que virão receber a nossa terra, sofrendo escravatura, contratado. O senhor fica à frente deste grupo que vai sair e mostra a maravilha no meio deles. Que eles não podem sofrer nenhuma bala que pode ser atingido. Senhor Jeová, esteja comigo e esteja com este grupo que vai sair. Entregue nas suas mãos. Sem Senhor, nada podemos fazer. Mais de 200 homens atacam em grupos, lançando gritos e foguetes. Acendeu o foguete, quando ele acendeu o foguete, rebentou um tiro muito grande, nós gritamos ali, viva Angola! Então nós íamos a correr. Porta na porta da prisão, estava lá espaio, havia lá brancos a tomar conta da prisão e havia lá polícias a tomar conta da prisão. Então nós ali íamos atacar, porque temos ordem, não pode atacar preto. Negro não pode atacar, porque é que estão a pedir a paz. Então nós íamos, havia lá, quando eles vinham, já não tinha tempo de fugir, essa maravilha de Deus, nós íamos com a katana a cortejar. O 4 de fevereiro falhou o objetivo imediato. Muitos revoltosos foram presos, nomeadamente os chefes e entre eles Manuel das Neves, depois deportado para Portugal. As baixas foram também elevadas. Os grupos atacantes terão sofrido bastantes feridos e cerca de 4 a 5 dezenas de mortos. Do lado das forças de segurança envolvidas, vários foram os hospitalizados e morreram 7 agentes da PSP e um soldado. Em Lisboa, os funerais dos agentes da polícia mortos em Luanda no dia 4 de fevereiro constituíram uma cerimónia de Estado com representação ao mais alto nível. A informação e os meios oficiais atribuíam a autoria da revolta a indivíduos armados estrangeiros, que designavam por malfeitores ou bandoleiros. A homenagem aos mortos serve de mobilização contra acontecimentos cujos contornos políticos e verdadeiro significado não são explicados aos portugueses. Em Luanda, o desfile a caminho do cemitério de Santa Ana marca não só o pesar pelos mortos da véspera, mas também o sinal dos tempos que vão seguir-se. Eu fui a esse funeral e eu ia por caminho e vi, estava ali numa serração e estavam lá uns pretos a rir. E eu disse, vocês
Pensei para mim mesmo, vocês estão a rir, mas algum destes brancos vê vocês a rir, vocês arriscam-se. E quando ia entrar no cemitério, comecei a ouvir tiros. Morreram pretos. Há várias explicações possíveis. Foram os pretos que começaram a disparar sobre os brancos, foram os brancos que decidiram vingar-se dos pretos, não sei. Nesse trajeto do funeral, os ânimos estão excitados, estão um bocado quentes. Há uns pretos lá de umas serrações que naturalmente vieram também espreitar. Então, claro, houve ali um excitamento dos brancos, houve uns exageros que cada preto que viu era um terrorista, era um inimigo. E não houve um tiroteio no próprio cemitério. Certos núcleos nacionalistas que estavam ali assim agrupados. Depois houve uma ação brutal, quer dizer, já não se viveu, quer dizer, em paz em Luanda. A partir do dia 5, 6, 7, por aí adiante, o angolano era caçado como um rato. Depois do 4 de fevereiro havia... Muita gente pensava que Luanda estava ao alcance de um ataque do Buseca, não é? Porque talvez do Buseca veio o 4 de fevereiro. E depois passaram a ser os presos que estavam com medo dos brancos, que estavam todos armados e que eram capazes de disparar e matar. O 4 de fevereiro foi sangue sobre o tapete. Era mortandade por todo lado. O povo realmente não podia dizer uma só palavra. A palavra UPA, que antigamente se pronunciava UPA nené, desapareceu. Porque todo aquele que falasse era... Os indivíduos, quer dizer, a vida ia assim a passar, em plena rua, era preso, mandavam subir-se, ver se tinha um calção preto. E que os homens que atuaram no dia 4 de fevereiro tinham calções pretos. Se tivesse a ter um calção preto, era logo preso, e se não abatido mesmo ali. Começaram a atirar sobre pretos na rua. Quando encontra 2 pessoas em pé a conversar, dá-me que então são esses, são presos e levados na prisão morto. Ainda é o xistiço. Encontra 3 pessoas a conversar, o carro militar das polícias vir, param logo, pronto, são cercados, presos. Então vocês estão a conversar da ação que correu, querem preparar a ação para atacar os brancos outra vez. Os acontecimentos confundem toda a estrutura social de Luanda, afetam o relacionamento entre os vários grupos e não deixam ninguém imune ao novo clima. Colhidos de surpresa, os europeus civis e militares receiam novos ataques na cidade que chegam a verificar-se, mas também sem êxito. Uma semana depois do 4 de fevereiro, é enviada de Lisboa a 6ª Companhia de Caçadores Especiais. Não havia no quartel de Luanda instalações para todos. Sargentos e oficiais da companhia são por isso autorizados a hospedar-se em casas particulares. Os militares são então verdadeiramente disputados pelos portugueses que viviam dias de pânico. Andavam armados, mas quando chegava à noite, reuniam-se em casa de familiares e tal, faziam reuniões de pessoas para passarem a noite todos e faziam guardas, faziam sentinelas às suas casas. Ora, se essas pessoas pudessem ter um soldado mais preparado, com arma de guerra, lá em casa, melhor ainda, vinham ter connosco e pediam-nos, por favor, para irmos para a casa deles. É mútua a desconfiança entre europeus e africanos. Enquanto defendem as suas casas, milícias de brancos atacam os moceques. E as forças de segurança não parecem à altura das circunstâncias. Uns dias depois, eu vi o moceque arder. E telefonei para o comandante da polícia e disse-lhe que o moceque está a arder, é preciso... O que é que se passa? Ele respondeu-me: o que é que eu queria? Se queria que aqueles polícias que foram atacados pelos pretos agora fossem atacar os brancos e ficassem de 2 fogos. O governador chega a ameaçar com medidas repressivas alguns setores da população civil branca empenhados em fazer justiça pelos seus meios. Os portugueses entraram já nos bairros. Entraram nos bairros,
porque os bairros havia escrito MPLA, havia bairros escrito UPA, iam nos bairros com alguns dirigentes, com algumas pessoas que chamavam o nome de bufo, a mostrar as casas das pessoas. Uma reação brutal, depois houve uma chacina generalizada em todos os mocegos. E aí, vou lhe falar depois da animosidade das populações que se agudizou contra a população branca, é que a maior parte dos comerciantes, dos portugueses, faziam parte de grupos, quer dizer, que já era o princípio das milícias, não é? Que levaram a cabo ações de represália em todos os mocegos. Os comerciantes de determinados bairros, como por exemplo comerciantes de Rangel, organizavam-se à noite e iam ao bairro como por exemplo de Sambizanga, a partir das 2 da manhã, fazer ruas, tirar as pessoas que estavam a dormir. E eram mortos, outros eram presos. E vice-versa, os de Sambizanga iam para o Rangel ou iam para outro bairro. É assim. Nos mocegos de Luanda também as autoridades se empenhavam na perseguição aos suspeitos de ligações ao Congo e anunciavam frequentes descobertas de planos de revolta após grandes operações de rusga e recenseamento. Eram batidas para capturar ativistas estranhos à capital, a que chamavam infiltrados. Prevendo-se distúrbios na cidade e sendo estes comandados de fora da cidade, portanto, tinha que ser pessoas que não viviam nela, que vinham pelo menos dar instruções, se não viessem mesmo executar as operações deles. E então nós fazíamos batidas às senzalas, aos moceques, em que procurávamos principalmente armamento e pessoas indocumentadas. Os moceques eram todos cercados, portanto havia homens de 3 em 3 metros a cercar os moceques, portanto não entrava nem saía ninguém dali. Cercavam um bairro, né? E iam de casa a casa, só sacavam bolsas lá nos prédios, fundamentalmente. Né? E muitas vezes até nem poupavam os velhos, né? Éramos concentrados, enfim, em campos de futebol, né? Portanto, andavam à procura, já naquela altura se falava dos terroristas, né? As rusgas começavam de madrugada e mobilizavam 400 a 500 homens. Envolviam 2 companhias de caçadores, polícias, elementos da PIDE e também cipaios, os polícias da administração portuguesa. Depois do cerco feito pelos militares, as forças policiais procediam à batida. Todos os que não tinham documentos ou eram apontados como suspeitos ficavam sob prisão. Aguardavam então em grandes espaços públicos e perante a curiosidade popular as decisões sobre o destino de cada um. Muitos que foram presos, tirados das cadeias ou levados às suas casas à noite e enterrados aí assim fora de Luanda, uns 20 e tal quilómetros, cavam buracos, eram atirados aí assim, depois passava o trator por cima deles, enterraram. Havia essas valas comuns, nos anos 61. O meu pai foi preso dia 3 de março de 61 e foi tirado uma noite viva. Dizem que foi tirado no mar. Ele mais os outros. Luanda, a terceira cidade portuguesa. São Paulo da Assunção de Luanda. Ressalta como primeira e significativa nota de afeição o cunho retintamente europeu da cidade. De uma cidade que cresce, se embeleza e se renova de uma maneira prodigiosa. A caminho dos 300 mil habitantes, cerca de 1/3 dos quais europeus, trânsito intenso, grandes edifícios de cidade desenvolvida, bastante mais do que muitas capitais africanas, Luanda era afinal uma realidade social bem mais complexa do que aquela que o retrato oficial mostrava. O 4 de fevereiro altera as rotinas há muito instaladas e traz à luz do dia uma outra Luanda e uma outra Angola até então ignoradas. Estavam afetados os equilíbrios da ordem social e da coexistência racial. Onde antes havia confiança e certeza, há agora dúvida e insegurança. E também desespero. E também violência. Muita violência que semanas depois, após os massacres de 15 de março, se transformará em ódio. Uma onda que se espalhará por Angola inteira.